E aí pessoal do YouTube, Fox Walk Bernard. E nesse vídeo eu vou falar sobre o quarto episódio da quarta temporada de The Walking Dead, que estreou ontem nos Estados Unidos. Então cara, por onde eu começo? Sério, esse episódio teve tanta coisa, mas eu acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é foda-se a prisão. Porque não teve nenhuma cena pra prisão, quer dizer, apenas o início, né? Mas não teve nenhum foco nos personagens que estão na prisão, né? Sem falar da Lizzie, mas tipo o Glenn, o Herschel, o Dr. S, foda-se eles, não teve nenhum foco neles e eu achei isso desnecessário. Eu acho que podia ter pelo menos um foco neles no meio do episódio, mas acabou não tendo, isso me chateou um pouco, mas não tirou o efeito do episódio. Então assim, o episódio focou em dois grupos diferentes, o Rick e a Carol, que foi procurar medicamentos, e o quarteto que saiu, que foi o Daryl Dixon, a Michonne, o Tyrese e o Bob Stuckey. Então, primeiro eu vou começar falando da Carol e do Rick. Cara, primeiro, a relação entre os dois foi uma coisa muito complicada, porque o Rick passou o episódio inteiro pensando no que ela fez com a Karen e o David, e sim, ela foi realmente a traidora, né? Primeiro teve aquela revelação, né, da Carol sendo a traidora, mas algumas pessoas falaram, não, ela deve estar defendendo alguém, acabou não sendo isso, a Carol é realmente a traidora da equipe, não que seja a traidora, mas ela não falou pra ninguém isso, ela não falou pro conselho, então de certa forma ela traiu o grupo. O Rick passou o episódio inteiro pensando nisso, não teve quase nenhum zumbi na parte deles, eu acho que teve tipo, sei lá, uns 3 zumbis. Outra coisa importante que teve nesse foco da história foi conhecer dois novos personagens, que foi o Sam e a Anna, que foram completamente dois personagens inúteis, porque assim, o Sam tava com o ombro machucado, e a Anna, porra, a Anna foi assim, a personagem ridícula, sabe? O Scott Gimple é muito inteligente. Primeiro foi revelado que um personagem ia morrer. Aí a gente pensa, porra, vai ser um principal. Vai ser um principal que vai morrer. Só que acabou não sendo, cara. O Scott Gimple é muito troll, cara. Primeiro ele disponibiliza o episódio para ser revelado spoiler, que alguém ia morrer. Aí o Scott Gimple fala assim, porra, vamos botar um personagem qualquer pra morrer. Um personagem de fundo. Caraca, eu fiquei o episódio inteiro esperando alguém importante morrer, só que não, vamos matar alguém que tipo, falou 6 frases e pronto, acabou aí. Aí acabou que esse episódio não teve assim a morte, sabe, tão dramática. Pô, ela apareceu e depois morreu, quer dizer, não mostrou ela, sabe, morrendo. Apareceu ela e depois mostrou o cadáver dela. Não foi uma morte tão dramática. Mas assim, realmente, o que realmente foi importante nessa questão do Rick e a Carol foi a questão do Rick pensar seriamente sobre as ações da Carol durante o episódio 2 e 3 e a questão da decisão final, né? Porque pela questão dela agir por vontade própria, né, sozinha, sem falar no conselho sobre suas ações. Então assim, a decisão do Rick deixar ela pra trás, cara, foi uma decisão completamente estúpida, cara. Eu pessoalmente achei isso muito estúpido. Eu sei que ia ter várias coisas complicadas, ela ia voltar, o Tyrese ia ficar puto com ela, ia tentar matar ela, mas isso daí são só probabilidades. O Rick se focou em probabilidades, não se focou em fatos. Aí eu achei isso completamente desnecessário. Pô, a Carol podia voltar pra prisão, podia conversar com o Tyrese, só que não, vamos abandonar ela, porra. O Scott Gimple é um gênio mesmo, cara. Não, a Carol tá começando a se destacar, vamos deixar ela sozinha na estrada, vamos deixar ela pra trás. Pra que dar foco nela? Né? Vamos criar um episódio inteiro só dela, com o Rick, quer dizer, metade, 50% do episódio focado nela, e vamos abandonar ela na estrada pra ela ir embora. E, cara, olha só que decisão estúpida. Eu não gostei da decisão dele e eu não gostei muito dessa parte da história. Então agora a gente vai focar na outra metade, que é o quarteto, né? O Tyrese, Bob Stuckey, Daryl Dixon e a Michonne. Eu acho que uma das principais coisas que a gente pôde ver nesse episódio foi a ira, né? Toda a raiva do Tyrese. E ele com certeza se assemelhou ao Shane, mas tipo, um Shane muito furioso, né? Tipo, mesmo o Shane não ouvindo as outras pessoas, ele não é tão descontrolado assim como foi com o Tyrese nesse episódio. Então o Tyrese, ele demonstrou que está realmente incomodado ainda com a morte da Karen, do David, principalmente da Karen. Também teve a questão da Michonne dizer que não está com raiva e não sabe o motivo de caçar o governador, mas é obviamente por causa que ela quer vingança pela morte da Andrea, ou algo assim, porque, porra, se ela não tá com raiva, possivelmente ela quer vingança. Uma outra coisa legal foi um foco maior no personagem Bob Stuckey, porque no primeiro episódio ele causou a morte do Zack, mas foi de uma forma indireta, então ele apenas matou indiretamente um personagem. No segundo episódio não fez quase nada, no terceiro não, então finalmente tivemos um foco maior nele. Então deu pra ver seus pontos positivos e negativos. Principalmente a fraqueza dele por bebidas, né? Porque ele queria pegar uma bebida e por causa disso ele quase matou o Daryl Dixon, cara.
ele quase matou o Daredevil por causa de uma bebida. Então ver todos esses pontos positivos e negativos de um personagem é muito bom, principalmente um personagem novo. Também ver o lado malvado do Daredevil, né? A questão dele dar uma bronca no Bob Stuck por causa da bebida e ameaçar ele de, tipo, meter porrada nele. Então essa cena eu achei muito legal também, porque mostrou também mostrou finalmente um lado furioso assim do Daryl Dixon. Não do Daryl Dixon da primeira temporada, que era meio rebelde, mas dessa quarta temporada, sendo ele um personagem completamente diferente do que ele era na primeira temporada, ver o lado malvado dele, a questão dele dar uma bronca, ver como ele age diante de uma certa situação, eu achei isso muito interessante, principalmente quando tem um possível traidor, né, porque Bob Stuckey, ele tentou matar o Daryl Dixon, então o Daryl Dixon agiu de uma forma completamente, sabe, correta, mas de uma forma completamente nova, porque nós nunca vimos o Daryl Dixon agir dessa maneira. O que me decepcionou foi que ninguém morre. Né? Assim, foi dito que alguém ia morrer nesse episódio, mas foi a Ana. Tipo, porra, novo. Scott Gimple deve ter pensado assim, pô, pra que matar um personagem novo? Temos a Ana, uma personagem nova, que tinha todo o futuro para frente, só que não, vamos matar ela. Vamos matar uma personagem nova que só falou 5 frases. Não, é um belo desperdício, mas... Uma outra coisa também interessante foi o final do episódio, no lado do quarteto, que lembrou muito o final do episódio 18 Miles Out, que foi o episódio em que o Shane quase morreu dentro do ônibus, quando os zumbis invadiram o ônibus que ele estava, depois da briga com o Rick. E aí o Rick salva ele e os dois estão no carro. E somente o final, que quando o Shane estava olhando para fora, vendo um zumbi lá nas plantações e tudo mais, lá no campo. Isso aí foi, tipo, lembrou muito o final desse episódio. E também teve a música Serpents, que é a música do trailer da quarta temporada. Então foi muito legal ver a música, a decisão do Rick eu não achei muito boa. Então, assim, resumidamente, tivemos uma decisão que o Rick fez diante da Carol, de abandonar ela e dizer que ela tipo, não pode ficar na prisão depois do que ela fez, por agir sozinha e não como um grupo em si. Tivemos 2 personagens novos que, pessoalmente, eu achei eles ridículos e inúteis, porque uma morreu e não mostrou a cena de morte, apenas mostrou o cadáver dela, e o outro desapareceu. Tipo, eu não tenho teorias pra onde ele tá. Pô, será que ele vai ficar com a Carol? Porque a Carol foi embora. Né? Ela se afastou da cidade, então não sabemos onde ele está. Tivemos o maior foco no Tyrese, a sua fúria e tudo mais, a questão dele se sentir, sabe, com muita raiva em questão da morte da Karen. Tivemos o maior foco no Bob Stuckey, mostrando seus pontos negativos e positivos e suas fraquezas. Vimos um novo lado do Daryl Dixon, a questão dele dar uma bronca no Bob Stuckey, ameaçar ele de meter porrada nele, de não deixar ele na prisão se ele, sabe, beber e tudo mais. Então, e na questão da Michonne, ela não demonstrou tanto foco, não se abriu tanto assim como eu esperava. Ela apenas, sabe, ela apenas disse que não estava com raiva em questão de procurar o governador. E outra coisa interessante foi o final do episódio, onde o Rick se afasta da cidade onde ele e a Carol estavam, e ele ficou olhando muito pro retrovisor do carro. Eu acho que essa cena foi muito importante porque demonstrou como um líder fica incomodado diante de suas decisões. Porque assim, eu acho que ao mesmo tempo que ele fez uma decisão e está tentando viver com isso, ele queria voltar atrás. Ele queria que ela... Ele meio que não queria escolher essa decisão, mas ao mesmo tempo ele está tentando aceitar isso. Mas ao mesmo tempo que ele está tentando aceitar isso, ele está com uma esperança de que a Carol apareça e mude completamente o plano dele. Quer dizer, a escolha dele de afastar a Carol da prisão e deixar ela pra trás. Deu pra ver que ele estava esperando a Carol aparecer, porque ele estava numa estrada, e deu pra ver que ele estava esperando a Carol aparecer lá no final da estrada, talvez tipo, eu não concordo com a sua ideia, Rick, eu vou voltar, que acabou não sendo isso. A Carol realmente concordou em se afastar, mesmo contra a vontade dela. Então assim, foi um bom episódio, não foi lá grande coisa, se igualou bastante o primeiro episódio, mas eu acho que foi um pouquinho melhor, pela questão de mostrar 2 grupos em perigos e mostrar vários focos diferentes, a decisão do Rick, zilhões de zumbis assim, né, nos prédios, a questão de qualquer um pode morrer a qualquer momento, porque para quem leu os spoilers, já estava na expectativa de esperar algum principal morrer, só que acabou não sendo isso. Eu acho que isso daí foi meio decepcionante pro episódio. Então assim, como nota eu acho que vou dar nota 8. Então é isso aí pessoal, Fox Walker BR, partindo até o próximo vídeo, valeu!